Olá meus amigos, o meu nome é Marisa e este é o meu canal Caminhada com Deus. Hoje eu quero partilhar com vocês como foi a minha libertação, todo este processo de libertação e o dia exato em que Jesus me libertou. O processo de libertação foi longo, foram quase 12 anos, mas eu também não estava sempre envolvida com este processo. Eu ia bastante a igrejas e depois não ia mais durante um certo tempo, e porque eu vivo na Alemanha também era bastante complicado para mim. Eu não sabia o idioma, então ainda tinha que o aprender. A igreja que fala português aqui na Alemanha não é perto da minha casa, é bastante longe até. Mas foi aí que eu fui numa igreja destas bastante conhecida, que trabalha com libertação, em que eu comecei esse tal processo de libertação. Eu sentia presenças quando estava deitada, quando dormia sentia presenças como se me tivessem a enforcar e eu não conseguia respirar, não conseguia me mexer, não conseguia falar, só conseguia no meu interior chamar por Jesus. E isto foi sempre evoluindo de dia para dia, às vezes mais forte, outras vezes mais fraco, e eu assim fui andando até que uma amiga minha, hoje é uma ótima amiga minha, na altura era somente uma pessoa da igreja em que eu tinha ido depois de uns anos, depois de eu ter aprendido o alemão, depois de eu ter mudado de cidade. Eu então dirigi-me a uma igreja, falei do meu caso, de tudo o que eu tinha feito e de todas as consequências, só que o pastor desta igreja, e não só, penso eu que não seja só desta igreja, aqui na Alemanha estas coisas não são assim tão abertas, tão faladas e nem mesmo conhecidas por muita gente. O pastor não acreditou em mim, o pastor pensava que eram mais problemas psicológicos e pronto, ele não conseguiu me ajudar e nem me indicar alguém que me pudesse ajudar. No entanto, uma pessoa da igreja, uma senhora, veio ter comigo. Eu também sempre fui aberta em relação a este acontecimento da minha vida. Eu, na realidade, eu queria ajuda, eu queria me libertar, eu queria o meu encontro com Jesus, mas eu não sabia como, o que fazer. Na realidade era tudo bem fácil, era somente entregar o meu coração completo a Jesus, mas prontos. E esta senhora então veio ter comigo e ela disse-me que ela sabe que estas coisas existem, ela acredita em mim e ela conhece alguém que poderia me ajudar. Então nós fomos para uma senhora que também trabalha com libertação, que me ajudou bastante. Eu tenho que ser sincera, quando ela me falou desta senhora, deste casal, é um casal idoso, eu fiquei um bocado duvidosa. Eu pensei, ela vai me levar praticamente mais para uma psicóloga. Mas não foi isso que aconteceu. Aquele casal era um casal mesmo cheio de Deus, em que eles foram bastante usados por Ele, em que eu vivi um grande processo de libertação, em que houve bastante revelação sobre mim, sobre a minha vida, sobre coisas que me tinham acontecido, que nem eu mesma sabia e que me prendiam, que me amarravam. E eles me ajudaram neste processo. Mas, como era um casal já idoso, eles não podiam estar frequentemente comigo e me atender tão frequentemente. E eu então chegou uma altura que eu parei de ir a este casal e eu pensei, eu vou procurar alguma oração de libertação, alguém que me possa continuar comigo neste caminho.
E foi então quando eu descobri um pastor no YouTube que tem um canal com orações de libertação. Foi muito bom, ajudou-me também bastante. Eu vivi mesmo libertação através deste canal, através das orações deste pastor. Mas chegou uma altura que eu pensei, isto já não está a adiantar, eu vou ter que procurar outra coisa. Eu sempre punha na minha cabeça que eu teria que procurar alguém que me ajudasse a libertar, e eu não conseguia entender que quem faz isto é Jesus. Ele usa pessoas, e eu não estou a dizer que é errado ir ir às igrejas e procurar ajuda, procurar pastores que trabalhem neste campo de libertação, mas nós temos que ter a certeza que o único que nos liberta é Jesus. E eu ainda não estava certa disso. Para mim, eu simplesmente ainda não tinha encontrado a pessoa certa que seria capaz de me libertar. E foi então quando eu decidi mais uma vez ir a esta famosa igreja, que é bastante longe da minha casa. Já lá tinha ido várias vezes, já tinha feito campanhas e tudo mais o que eles fazem, mas pronto, eu fui mais uma vez. O pastor atendeu-me muito bem, foi muito simpático e muito atencioso, mas no final ele disse-me que se eu quisesse me libertar completamente, isto só seria possível se eu fosse somente a esta igreja, se eu fizesse os propósitos, se eu participasse das campanhas e tudo mais. E eu fiquei então muito chateada e desiludida que pessoas que conseguem mesmo conseguem ser usadas, ou melhor, que Jesus usa-as para ajudar outras pessoas, tentem levar proveito daquilo que na verdade Deus dá-nos de graça. Então eu entrei no carro e eu tive a minha conversa com Deus. Eu disse a Deus, eu não concordo que para eu ser liberta eu tenha que vir para uma igreja tão longe. Eu tenho que vir somente a esta igreja e somente fazer as coisas que estes pastores desta igreja me dizem. Eu acredito e tu dizes que tu estás em todo lugar. Basta nós chamarmos por ti e tu estás lá. Então eu digo-te hoje, se tu não vieres ter comigo onde eu estou para me libertar, então eu não vou ser liberta, porque eu não vou vir a esta igreja de propósito para que eu seja liberta. E esta foi a primeira vez então em que eu realizei que na realidade eu não precisava de ninguém, eu não precisava de nenhuma oração especial ou de alguma pessoa especial, uma igreja, uma campanha, um propósito especial. Eu só precisava que Jesus me libertasse, só Ele. E eu vim para casa e eu não fui mais àquela igreja, eu continuei a minha vida, nas minhas orações, nos meus pedidos a Deus que Ele me libertasse. Continuava a ser oprimida, sentia aquelas opressões todas, até que eu recebi uma visita de um amigo meu e nós tivemos uma conversa em que eu lhe disse que eu não entendia porquê, mas eu tinha entregue a minha vida a Jesus, e mesmo assim eu sentia estas opressões. E ele disse-me que não, Marisa, isso não pode ser, porque se tu tivesse entregue mesmo a tua vida a Jesus, então isso não poderia acontecer. Se calhar ainda faz alguma coisa errada, vais ler os horóscopos ou alguma coisa. E eu fiquei bastante chateada com esta situação, porque eu sabia que eu não estava a fazer nada de errado. Eu tinha mesmo entregue a minha vida a Jesus e eu não conseguia encontrar a resposta para isso. Ele disse então vamos orar, e ele orou e pediu a Deus que me mostrasse que eu estava errada e que alguma coisa estava errada. E eu no meu interior também orei e eu pedi a Deus que lhe mostrasse a ele também que eu não
eu na verdade não estava a mentir, eu estava a falar a sério, eu tinha entregue a minha vida e eu disse a Deus, se há alguma coisa que eu tenho que saber, alguma coisa que eu ainda não compreendi, que eu não sei, então fala comigo e mostra-me. Porque eu quero ser liberta, mas mostra a Ele também que eu não estou errada e que eu sinto estas coisas apesar de eu já não fazer nada que tenha a ver com o ocultismo e de eu ter entregue a minha vida. E então, no dia seguinte, aconteceu, isto era uma segunda-feira, aconteceu que eu estava bastante cansada naquele dia, eu estava bastante chateada, desiludida, triste, eu estava com as emoções totalmente bagunçadas, porque eu não conseguia perceber porque é que eu não tinha sido ainda liberta, porque é que eu ainda não era liberta. E foi então, neste dia, que eu teria então o meu círculo de oração, sempre às segundas-feiras, à noite, porque eu não me sentia bem, então eu liguei para a minha amiga e eu disse-lhe a ela que eu não iria naquele dia, eu precisava de dormir bem cedo, eu estava cansada e não me sentia bem. E assim eu então o fiz, eu fui-me deitar bem cedo e o meu filho estava comigo, naquela noite ele dormiu, quis dormir comigo no meu quarto. E foi então quando Jesus me libertou. Foi no dia, ou melhor, na noite de 17 de abril de 2018. Eu estava a dormir, então comecei a sonhar que eu estava num quarto, numa sala grande, com muitas pessoas caídas, muitas pessoas doentes, feridas, e havia um homem que estava quase morto. E eu fiquei com medo, eu queria buscar ajuda, mas não sabia como, a sala só tinha pessoas feridas e caídas e eu só pensava para mim, eu tenho que ir buscar ajuda, eu tenho que ir buscar ajuda. E então, ao ir à procura de ajuda, um homem que estava deitado vomitou para cima de mim, eu fiquei completamente suja e eu pensava, não, eu primeiro tenho que ir buscar ajuda, mas primeiro tenho que me lavar, eu tenho que tirar esta sujidade de mim. Eu procurei água, não encontrei, continuei a ver aonde é que eu ia pedir ajuda, até que eu encontrei uma torneira com água e comecei a me lavar, só que aquela sujidade ficou bem presa no meu corpo. E eu fazia muita força para aquilo tudo sair e aquilo não saía e eu só pensava, eu tenho que ir buscar ajuda, as pessoas estão a morrer, as pessoas estão feridas. Até que, enquanto eu me lavava, eu ouvi uma voz intensa que me dizia, a partir de hoje tu estás livre, eu te liberto, tu estás livre de toda a vergonha, tu estás livre de toda a culpa, tu és livre a partir de hoje. E eu comecei a gritar no sonho, mas também em realidade na cama. Eu gritava na cama e o meu filho que estava ao meu lado, então acordou e chamou-me, acordou-me, mamã, o que é que se passa? E eu então vi, estava a sonhar. Ok, ele adormeceu bem rapidinho e eu também voltei a adormecer. Mas aí o sonho continuou, eu continuei a ouvir esta voz que me libertava. A partir de hoje tu estás livre da vergonha, tu és uma pessoa livre, eu te liberto. E eu continuava a gritar no sonho e outra vez também na cama. E mais uma vez o meu filho me chamou. E eu pensei, Deus, o que é isso? O que é que está a acontecer? Eu sentia no meu quarto outra vez aquela opressão. Fiquei cheia de medo, mas depois voltei a adormecer. E voltei a ouvir mais uma vez esta voz que me libertava. E disse-me, a partir de hoje, tu és livre. E eu acordei e senti ainda uma certa escuridão no meu quarto, que não era normal de estar escuro, era daquela opressão. Então eu disse,
para esta coisa, que eu não via nada, só via que estava tipo uma nuvem negra. Eu falei e disse: eu não sei quem tu és e o que tu queres, mas eu entreguei a minha vida a Jesus. Por isso eu digo-te em nome de Jesus, vai e deixa-me dormir. E esta coisa foi embora e eu fiquei na minha caminha, eu adormeci até ao dia seguinte. No dia seguinte eu estava muito cansada e eu estava confusa com a noite, com aquela madrugada, com aqueles sonhos. E então a minha amiga, que é a mensageira de Deus para mim, ela sempre que me manda uma mensagem, é daquelas coisas que é a mensagem certa, na altura certa. Ela mandou-me uma mensagem logo de manhã, cedinho, e eu li aquela mensagem e eu fiquei bastante desiludida. Eu pensei, não, esta mensagem hoje não é para mim, hoje ela não acertou. Eu achei que aquela mensagem não fosse certa para mim naquele dia, por causa de tudo o que tinha acontecido durante a noite do meu sonho. Então aconteceu que o dia passou e durante o dia eu falei com 3 pessoas sobre Deus, pessoas que eu já tinha falado antes sobre Deus e não me tinham acreditado, e naquele mesmo dia tinha falado com 3 pessoas e elas todas acreditaram em mim. E a todas as 3 eu perguntei, mas porquê que tu acreditas em mim agora, de repente? E elas só me diziam, Marisa, se tu dizes, então eu acredito em ti, eu acredito em ti, é sério. E eu fiquei muito confusa, o que é que aconteceu de repente, que as pessoas de repente acreditam em mim. Eu fui-me deitar, então, o dia tinha passado, eu fui-me deitar e tinha ficado com os meus pensamentos. Até que de repente eu pensei, espera lá, deixa lá ver mais uma vez o que é que a minha amiga me escreveu. E então eu vi que esta era simplesmente a mensagem certa para mim, no momento certo. E esta mensagem eu quero compartilhar agora com vocês. Então, ela escreveu-me: querida Marisa, desejo-te um bom dia. Não estás-te a sentir bem? Eu aqui já achei estranho, porque ela, como sabe que eu estou sozinha, que eu sou sozinha e tenho um filho, sempre que eu digo eu não me sinto bem, eu não vou para o círculo de orações, e ela escreve-me de volta, então sempre pergunta se eu preciso de alguma coisa, se eu quero que ela vá comprar alguma coisa e traga para mim. Mas não, nesta manhã ela simplesmente escreveu esta frase e depois tinha a mensagem que era: eu cuidei que uma grande luz ilumine a tua alma. Eu te busquei do império das trevas e te ofereci uma residência no reino da luz. Eu te libertei da vergonha e da culpa e perdoei todos os teus pecados. Eu tirei todo o peso dos teus ombros. Se passares tempo comigo e leres a minha palavra, conduzo-te com gentileza e graça. Está ciente disso hoje, que tu és uma nova pessoa, uma pessoa que pode fazer coisas grandes. E isto para mim só foi a confirmação de que eu tinha sido liberta naquela madrugada, quando eu entendi realmente que quem liberta é o Senhor, quem transforma, quem nos convence do pecado e põe em nós o arrependimento. É o Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Por isso não vamos ficar presos a uma igreja, a uma determinada pessoa, a determinadas orações. Pois Jesus não precisa
Jesus não precisa que haja uma pessoa num certo lugar para te libertar. Ele pode te libertar quando tu estás sozinha ou simplesmente num louvor, o que também já me aconteceu, ou através de um sonho, como foi comigo. Por isso, meus amigos, eu queria neste testemunho simplesmente dizer que a única verdade é Jesus. Eu não estou a dizer com isso que nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de pastores, nós não precisamos de orações de outras pessoas. Não é isto que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que o único que é capaz de nos libertar, de nos curar, de nos transformar e de nos dar uma vida nova, cheia de alegria, de paz, de amor, é Jesus. Então procurem por Jesus, abram o vosso coração, é igual aonde vocês estiverem. Se estiverem longe de uma igreja, se estiverem em algum sítio onde o vosso idioma não seja aquele que está a ser falado, onde vocês estão, não pensem que por vocês não terem um pastor ao vosso lado que faça aquela oração forte de libertação, então vocês não podem ser libertos. Peçam a Jesus que Ele faz a obra. Eu queria vos pedir, se vocês gostaram deste testemunho e querem ver mais testemunhos, que são muitos, então, por favor, ajudem o meu canal a crescer. Cliquem no gostei, comentem, compartilhem e inscrevam-se para que vocês possam ficar sempre a saber de quando vai ser a próxima caminhada com Deus. Tchau!